Olá pessoal, meu nome é Danilo Bezerra Silva, eu sou aluno da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Eu realizo o curso de Tecnologia em Sistemas Biomédicos. Meu orientador é o Leandro Nomeski. E eu vou fazer a apresentação para vocês aqui por vídeo do meu TCC, cujo tema é Hemodializadora e sua empregabilidade clínica. Bom, pessoal, eu escolhi esse tema porque eu já trabalho na área da saúde. Eu tenho um pequeno conhecimento nesse equipamento específico, que é a hemodializadora. Então, eu queria somar mais conhecimento. Então, minha ideia foi essa: escolher um tema onde eu possa agregar mais conhecimento aí na minha carreira profissional e também repassar esse conhecimento através dessa apresentação para algumas pessoas que tenham interesse de adquirir esse conhecimento. Bom, esse trabalho vai ser apresentado em etapas, onde vai ter alguns temas específicos, não só a hemodializadora. E sim, nós vamos falar dos rins, vamos falar das doenças renais, da hemodializadora em si, das normas que vão fazer o regimento desse tratamento hemodialítico aí, que são muito importantes, pessoal. Bom, então vamos começar aí com a apresentação. Espero que todos gostem. Bom, pessoal, nessa apresentação a gente não vai se basear somente na apresentação sobre a máquina hemodializadora, e sim o que vem antes. Por que as pessoas são submetidas a realizar uma hemodiálise, o que fazem elas fisiologicamente necessitar dessa hemodiálise e até mesmo o que vai depois da máquina, o que não é visto, sobre algumas normas e muito mais. Bom, primeiro a gente vai começar falando agora dos rins. A gente vai adquirir algum conhecimento agora sobre os rins. Bom, o que são os rins? Os rins são dois órgãos com um tamanho aproximadamente de uma mão fechada, em formato parecido com um feijão. São dois. Eles estão localizados imediatamente na região posterior do abdômen, compondo o sistema excretor e osmoso-regulador. Osmoso-regulador porque ele filtra, faz essa parte de filtragem do sangue e também excreta os dejetos presentes no sangue. Bom, a função do rim, entre outras, mas a mais importante é filtrar o sangue para eliminar as substâncias nocivas ao nosso organismo, como a amônia, a ureia, o ácido úrico. Eles também atuam secretando substâncias importantes para a nossa saúde. Entre as funções, pode-se destacar a manutenção e equilíbrio eletrolítico no nosso corpo, como sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, bicarbonato e etc. Bom, a regulação do equilíbrio ácido-base, mantendo também o nosso pH sanguíneo constante, que isso é muito importante. Bom, os rins também têm como função na regulação da formação do sangue e até dos nossos ossos, influencia bastante na regulação da pressão sanguínea e no controle, que é bem delicado, do balanço químico e dos líquidos aí no nosso corpo. Bom, pessoal, agora falando sobre anatomia e fisiologia renal. Eu vou descrever para vocês um pouquinho da anatomia renal, como está aqui nessa imagem. Essa veia renal e a artéria renal, essa vermelha. A artéria renal é onde vai estar entrando esse sangue a ser filtrado, e a veia renal onde está saindo esse sangue que já foi filtrado dentro do rim. Bom, aqui está a medula, o uréter, aonde vai sair o rejeito e vai direto para a bexiga, a cápsula, o córtex renal, coluna renal, a papila renal, a pirâmide, por causa do formato, tem esse nome, a pelve, o cálice maior nessa região e o cálice menor mais na ponta, os vasos arqueados, até pelo formato deles, os vasos sanguíneos corticais e os vasos interombais. Macroscopicamente, cada rim possui duas faces, que é a anterior e posterior, duas bordas, medial e lateral, e duas extremidades, superior e inferior. Na borda medial encontramos o hilo,
formado pelo ureter, a artéria e a veia renal, além dos vasos sanguíneos e linfáticos e nervos, que é essa parte aqui, ó, e hilo renal, que vai envolver tudo que eu falei agora, essa região. Microscopicamente, o rim é formado por cerca de 1 milhão de pequenas estruturas chamadas de néfron. Cada néfron elimina resíduos do sangue, mantém o equilíbrio hidroeletrolítico do corpo, controla a quantidade de líquidos no organismo. Ele regula a pressão arterial e secreta hormônios, além de produzir urina. Por isso, o néfron é chamado de unidade funcional do rim, porque cada néfron realiza toda a função renal. Cada rim ele vai receber o sangue da artéria renal, que é simbolizada esta vermelha que está aqui. Vai vir dos ramos da aorta, que vem diretamente do coração. Depois ele vai circular pelo grande número de vasos que tem dentro do rim. Durante essa circulação, o sangue está sendo já filtrado. E o sangue que já foi filtrado, ele vai voltar pela veia renal para o coração. E o rejeito, que vai ser eliminado, vai vir pelo ureter e vai ser armazenado na bexiga até que seja excretado. Bom, sabendo já algumas informações do rim, como ele funciona, para que ele funciona, a gente vai entrar agora na parte de doenças renais. Na verdade, a gente vai falar de uma doença específica, que é a insuficiência renal, que ela vai ser dividida em insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica. Vou falar um pouquinho da diferença delas para vocês. Aqui, à direita, tem a demonstração de um rim quando ele está normal, qual é o formato dele. Um rim quando está com insuficiência renal aguda, ele está com o tamanho aumentado. E um rim quando está com insuficiência renal crônica, que fica nesse formato. Bom, então vamos começar falando da insuficiência renal aguda. O que é a insuficiência renal aguda? É a perda súbita da capacidade dos rins filtrarem resíduos, sais e líquidos do nosso sangue. Quando isso acontece, os resíduos podem chegar a níveis perigosos e afetar até a nossa composição química do sangue, que pode ficar fora do equilíbrio. Também chamada de lesão renal aguda, a insuficiência é comum entre os pacientes que já estão no hospital com alguma outra condição. Pode desenvolver-se rapidamente ao longo de algumas horas ou lentamente durante alguns dias. Pessoas que estão gravemente doentes e necessitando de cuidados intensivos estão em maior risco de desenvolver a insuficiência renal aguda. Bom, trazendo algumas informações sobre a insuficiência renal aguda no Brasil, casos por ano no Brasil que são contabilizados somam mais de 150 mil novos casos. O tratamento ele é feito somente com auxílio de um médico. Ele requer um diagnóstico médico também. E sempre requer também exames laboratoriais ou de imagens para poder diagnosticar a insuficiência renal aguda. Geralmente é de curto prazo. Essa insuficiência, essa doença, ela se resolve em alguns dias ou semanas. E é um estado crítico que o paciente fica. Ele necessita de um atendimento de emergência. Essa insuficiência renal aguda ela pode trazer alguns sintomas. E relatando alguns desses sintomas são esses, que é a diminuição da produção da urina, embora a urina permaneça normal, a retenção de líquidos causando inchaço nas pernas, nos tornozelos, nos pés, pode causar sonolência, falta de fome, falta de ar, fadiga, a confusão mental, náuseas e vômitos, convulsões ou coma em casos mais graves aí, e dor e opressão no peito. Bom, há alguns tipos de tratamentos que são destinados à insuficiência renal aguda. O tratamento ele provavelmente será focado naquilo que está causando essa insuficiência renal e por isso ele pode variar. Um paciente pode precisar restaurar por exemplo, o fluxo de sangue dos rins. Então vai parar todos os medicamentos que estão causando esse problema ou até mesmo remover uma obstrução que está no trato urinário. No entanto, existem algumas recomendações aí que são gerais para o tratamento da insuficiência renal aguda, que pode se basear na mudança de dieta, no medicamento ou, dependendo do grau, até na diálise.
A mudança de dieta, ela deverá ser feita uma restrição alimentar e de líquidos. O objetivo disso é reduzir a acumulação de toxinas que estão normalmente eliminadas pelo rins e não estão sendo eliminadas por conta dessa insuficiência. Em relação aos medicamentos utilizados para tratamento da insuficiência renal aguda, antibióticos podem ser prescritos para tratar ou prevenir todas as infecções que podem estar causando o agravamento dessa insuficiência renal, ou até mesmo os diuréticos também podem ser usados para ajudar os rins a eliminar os líquidos. Cálcio e insulina podem ser receitados para ajudar a evitar a acumulação perigosa de potássio também no sangue. Um dos tratamentos também realizado para insuficiência renal aguda é a diálise. Ela se baseia em um procedimento que envolve o desvio do sangue para fora do corpo. Esse sangue é destinado a uma máquina que vai realizar essa filtração dos resíduos do sangue. E o sangue limpo, então, ele é devolvido para o corpo. Bom, agora vamos falar da insuficiência renal crônica, que é também chamada de doença renal crônica, que é a perda lenta do funcionamento dos rins. Ao contrário da insuficiência renal aguda, que seria a perda súbita, rápida da função renal, a crônica, então, ela é lenta. A insuficiência renal crônica ela ocorre quando uma doença ou outra condição de saúde prejudica a função renal, causando danos aos rins. Ela tende a agravar ao longo de vários meses ou até mesmo ao longo de anos. A insuficiência renal crônica ela possui alguns estágios, que vai variar de 1 até o estágio 5, que vai depender da taxa de filtração glomerular, que é o conhecido TFG. Essa taxa de filtração glomerular é calculada em ml por minuto. Para ser estágio 1 da doença renal crônica, o TFG, a taxa de filtração glomerular, tem que estar igual ou acima de 90, que vai ter a definição de lesão renal com TFG normal ou aumentada. O estágio 2 diz que o TFG ele tem que estar entre 60 e 89. E a definição é lesão renal com redução leve do TFG. O estágio 3 da doença renal crônica diz que o TFG vai estar entre 30 e 59. E a definição é redução moderada do TFG. O estágio 4, o TFG vai estar entre 15 e 29. A definição já diz que está uma redução grave do TFG. E o estágio 5, que é o último, diz que o TFG vai estar abaixo de 15, que já é a definição já é uma falência renal, que vai ser submetido à diálise, a hemodiálise ou diálise peritoneal. Bom, pessoal, infelizmente a insuficiência renal crônica ela não tem cura, ela é irreversível, então o que pode ser feito é o tratamento, que vai dar uma melhor qualidade de vida para o paciente. Ou o transplante renal, que aí será a substituição do rim que está com essa insuficiência por outro rim novo. Vamos trazer algumas informações para vocês agora. Casos por ano no Brasil da insuficiência renal crônica, ela soma mais de 2 milhões por ano. O tratamento ele pode ajudar, mas essa doença não tem cura, como eu disse agora. Ele requer um diagnóstico médico, sempre requer exames laboratoriais ou de imagem para o diagnóstico, e ele é crônico. Pode durar anos ou a vida inteira. Bom, relatando alguns sintomas da insuficiência renal crônica, ela piora lentamente com o tempo, como foi dito. Então, nos primeiros estágios pode ser assintomático, não pode ter sintoma nenhum o paciente. Essa perda da função geralmente demora meses para ocorrer. Ela pode ser tão lenta que os sintomas não aparecem até que o funcionamento dos rins ele esteja menor que 1/10 do seu funcionamento normal. Os primeiros sintomas da insuficiência renal crônica geralmente também ocorrem com frequência em outras doenças. E podem ser o único sinais da insuficiência renal até que ela seja de um estágio avançado. Alguns sintomas podem incluir mal-estar geral ou fadiga, cegueira generalizada, a pele seca, dor de cabeça, perda de peso, perda de apetite e náuseas. O tratamento da insuficiência renal crônica ele vai depender da gravidade. Nos estágios iniciais, os medicamentos aí vão ajudar a controlar os sintomas, mas nos estágios mais elevados, aí o paciente é condicionado à hemodiálise ou diálise peritoneal.
até o resto da sua vida. O paciente tem que realizar esse procedimento para poder realizar a filtração do seu sangue, ou o paciente é transplantado um rim para ele. Bom, pessoal, agora vamos entrar no tópico para falar de hemodiálise. O que é a hemodiálise? Como é realizado a hemodiálise? Bom, a hemodiálise é um tratamento que consiste na remoção de líquidos e substâncias tóxicas do sangue, como se fosse um rim artificial. Ele é um processo de filtragem e depuração de substâncias indesejáveis no sangue, como a creatina, por exemplo, a ureia. Bom, basicamente, na hemodiálise, a máquina recebe o sangue do paciente por um acesso vascular, que pode ser um catéter, uma fístula arteriovenosa, e depois ele é impulsionado por uma bomba até o filtro dialisador. Esse filtro dialisador ele é formado por capilares, onde o sangue vai passar dentro desses capilares, e esses capilares são semipermeáveis. Esses capilares vão estar expostos à solução de diálise, como chamamos também de dialisato. E nessa exposição que o sangue está sendo, através da membrana semipermeável do capilar, nessa parte que o líquido e as toxinas em excesso do sangue são retirados. E o sangue limpo volta para o acesso vascular, que vai voltar para o paciente, o sangue filtrado. Pessoal, vocês devem estar se perguntando como que o sangue passando dentro do capilar, que tem a parede semipermeável, que está exposto a uma solução de dialisato, vai acontecer uma filtração do sangue. Então eu vou explicar para vocês agora como que acontece essa filtração. Bom, essa solução do dialisato ela não é uma solução qualquer. É uma solução que ela possui concentração igual a do sangue, que vai conter glicose, sal, entre outros aí. E o motivo dessa utilização dessa solução com concentração igual ao sangue é que para que ocorra somente a difusão das substâncias tóxicas e as impurezas, pois são as únicas substâncias que estão em desequilíbrio por estarem em concentração diferentes que a do sangue. E a transferência dessas toxinas, que é por meio da membrana para o fluido de diálise, ela se baseia no processo natural, que é a difusão, como eu falei. Que quando o sangue e o fluido da diálise com concentração diferente de moléculas eles são separados por uma membrana semipermeável, essas moléculas se movimentam pela membrana até a concentração mais baixa. Então o sangue está com a concentração mais alta e esse fluido de diálise está com a concentração mais baixa. Então tem essa movimentação dessas moléculas do sangue para esta água de dialisato. Contudo, então, a proteína e as células sanguíneas são grandes demais para passar por esses pequenos poros da membrana, por isso permanece no sangue. Então só saem as impurezas desejadas do sangue. E para a remoção também da água que tiver acesso no sangue, é simples. A pressão que vai estar fora, na parte externa do capilar, ela é inferior à pressão que está internamente do capilar. Então, essa água ela vai fluir de dentro do capilar para fora, sendo removido também. Esse é um processo que é chamado de ultrafiltração, que remove do organismo a água que está excedente no sangue. Bom, pessoal, explicando para vocês agora essa ilustração aqui na tela, é um circuito de hemodiálise, onde constam as principais partes da máquina hemodializadora. O sangue ele sai desse acesso do paciente, vem nesse sentido, onde ele é bombeado por essa bomba peristáltica, que fica na hemodializadora, segue nesse sentido sendo bombeado, aonde tem uma bomba de infusão de heparina. Essa bomba de infusão de heparina faz com que o sangue não coagule, por motivo do sangue estar fora do corpo. O sangue vem nesse sentido e ele vai entrar aqui então no filtro dialisador. Esse filtro dialisador é onde tem os capilares, onde o sangue vai passar nesse sentido. E aqui é a entrada do concentrado, da água de dialisato. Aqui é a entrada e aqui é a saída do rejeito, que é a água que está carregando as toxinas retiradas do sangue. E aqui dentro que ocorre a difusão, que é a troca das toxinas que passa para essa água de dialisato e vai para o rejeito.
Então, assim, o sangue que já está filtrado vai passar por esse sentido até o coletor de ar, e vai voltar por acesso para o paciente novamente. Bom, pessoal, agora vou relatar para vocês aí como que foi os primórdios da diálise, como que tudo começou aí. Bom, a história da hemodiálise ela pode se considerar-se ter começado quando em 1830 um físico inglês chamado Thomas Graham ele verificou separando dois líquidos com substâncias dissolvidas em uma membrana celulósica. Aí foi estabelecida uma troca entre essas duas substâncias. E nessa experiência o físico deu o nome de diálise. E essa membrana que ele utilizou tinha características semipermeáveis. Mas só passando 80 anos que esse princípio físico foi aplicado aí em experiências com animais. Que em 1913, na América, John Abel idealizou e utilizou esse princípio nos cães sem rins, o seu primeiro rim artificial. Esse rim artificial ele tinha a composição de uma série de tubos de celulose mergulhados em um soro fisiológico, que era por onde circulava o sangue dos cães. Em 1917, na Primeira Guerra Mundial, a terrível visão de doentes em uremia pela insuficiência renal aguda levou que o alemão George Haas viesse a mudar o protótipo do rim artificial aí do seu colega John Abel. Ele aumentou mais a área das membranas, que após conseguir esterilizar também os componentes todos do circuito extracorpóreo utilizando o etanol, aí finalmente em 1926 ele aventurou-se a utilizar a diálise pela primeira vez em um ano, quando apareceu um caso de uremia. Essa primeira experiência em ser humano consistiu em retirar meio litro de sangue do doente, que foi um volume necessário para preencher um circuito, e fazer esse sangue circular pelos tubos aí meia hora, banhados no soro, e depois reinfundiu novamente aí no paciente. Claramente que o resultado não foi positivo. Mas aí a partir desse passo, em 1928, que George Haas repetiu esse método aí e começou a fazer a primeira vez utilizando heparina para a coagulação do sangue, para não ocorrer a coagulação do sangue. Durante um certo período também foram feitas algumas tentativas tentando encontrar um material adequado, por exemplo, até intestino de galinha. Aí, durante a Segunda Guerra Mundial, em 1940, um holandês, Koff, considerado aí por algumas pessoas o pai da hemodiálise, ele fez um rim artificial. Esse rim consistia num tubo de 40 metros de celofane, que enrolado num cilindro rodeado de um tanque que continha uma solução. Por meados do ano de 1943, o Koff ele utilizou pela primeira vez aí o rim artificial em um paciente com insuficiência renal aguda. Esse método aí de diálise foi igual ao que fez inicialmente o George Haas, que meio litro de sangue do doente que circulava no que foi dito rim artificial e em seguida era reinfundido novamente no doente. O ano de 1945 foi o que marcou a sobrevivência do primeiro paciente do rim artificial de Koff que sobreviveu. Ele tinha uma insuficiência renal aguda, que conseguiu alcançar a durabilidade de uma sessão de hemodiálise de 11 horas. E no futuro aí se recuperou a sua função renal. E no ano de 1960 foi onde aconteceu o marco histórico aí no tratamento da insuficiência renal crônica, que foi a criação do acesso vascular de Scribner, que é essa imagem que está aqui à direita, que é esse acesso vascular. E a partir disso, nesse mesmo ano, teve o primeiro doente aí a realizar hemodiálise, o tratamento de hemodiálise, com vários procedimentos. O primeiro dialisador de fibra ocas, que são os capilares, ele foi criado em 1964 e a partir daí a hemodiálise consolidou como o tratamento preferencial aí para a insuficiência renal crônica e aguda a nível mundial. Bom, pessoal, agora nós vamos ver um pouquinho sobre os tipos de hemodiálise. Bom, a hemodiálise convencional ela pode ser descrita como um processo físico chamado de difusão, onde são juntadas as substâncias tóxicas que estão acumuladas no nosso organismo.
O processo consiste aí na passagem dessas substâncias tóxicas que estão no sangue do paciente e vai passar para o líquido de diálise, através dos polos dos filtros capilares do dialisador. Realizando esse processo de filtração, o sangue é filtrado, voltando limpo para o organismo aí do doente. A limitação desse processo é o tamanho dos poros do filtro capilar, que são bem pequenos, não permitindo aí a filtração das toxinas de tamanho maiores. Agora, falando um pouquinho da hemodiálise de alto fluxo, ela foi criada a partir da criação dos filtros capilares com design mais avançado. E os poros, eles são dezenas de vezes maiores que essa hemodiálise convencional. Assim, ele permite a filtragem das toxinas maiores. É um processo seguro que ele acontece dentro do capilar e não necessita assim repor o que foi filtrado. Diferente da hemodiálise convencional, essa permite a retirada de toxinas urêmicas maiores, pelo motivo de ter esses poros maiores. Nessa hemodiálise de alto fluxo, ela incorpora também um novo processo físico, que ele é dominado a convecção, que é a filtração de grandes volumes de líquidos, que irão arrastar essas toxinas urêmicas. É um processo conhecido como a hemodiafiltração. Bom, pessoal, e o último modo de tratamento de hemodiálise é o hemodiafiltração de altos volumes. Ela é uma nova forma de tratamento que ela usa um processo físico também de convecção de uma forma mais agressiva do que os outros tipos de hemodiálise. É um grande volume de sangue que é filtrado, usualmente acima de 20 litros por tratamento, assim ocasionando a necessidade de uma reposição desse volume. A reposição é realizada fora do filtro capilar. Esse tratamento ele já é disponível em alguns países aí da Europa e até mesmo aqui no Brasil, sendo menos de 1% de doentes renais crônicos realizando esse tipo de terapia. Bom, pessoal, visto sobre os rins, sobre a insuficiência renal e a hemodiálise, agora nós vamos começar com o tópico da máquina hemodializadora. Bom, a máquina que foi escolhida para ser apresentada nesse TCC é a máquina de modelo 4008S da marca Fresenius, que é essa que está aparecendo aqui à direita na tela. Essa é a parte frontal dela. Bom, essa máquina ela se destina aos tratamentos sanguíneos extracorpóreos de pacientes com a função renal limitada. No sistema dos circuitos de sangue extracorpóreo, o sangue é heparinizado continuamente para que não haja formação de coágulos e é transportado aí através do dialisador. Esse sistema também é composto por um detector de ar para que não haja infusão de ar e é realizada também a monitorização de pressão por um detector de fuga de retorno venoso para que não haja qualquer perda perigosa de sangue. Em relação ao sangue arterial, o mesmo é monitorado na aspiração da agulha. As especificações da máquina informam que o uso é indicado para pacientes com um peso superior a 40 kg. O sistema de segurança eles estão preparados para os possíveis falhas e defeitos, para as especificações informadas, que é para esses acima de 40 kg. Caso seja necessário utilizar a máquina em pacientes de peso inferior, aí a responsabilidade é do médico que indicou o tratamento. No sistema dos circuitos de sangue extracorpóreo, o sangue é heparinizado continuamente para que não haja formação de coágulos e é transportado aí através do dialisador. Esse sistema também é composto por um detector de ar para que não haja infusão de ar e é realizada também a monitorização de pressão por um detector de fuga de retorno venoso para que não haja qualquer perda perigosa de sangue. Em relação ao sangue arterial, o mesmo é monitorado na aspiração da agulha. As especificações da máquina informam que o uso é indicado para pacientes com um peso superior a 40 kg. O sistema de segurança eles estão preparados para os possíveis falhas e defeitos, para as especificações informadas, que é para esses acima de 40 kg. Caso seja necessário utilizar a máquina em pacientes de peso inferior, aí a responsabilidade é do médico que indicou o tratamento. Bom, pessoal, agora nós vamos conhecer aí as partes que compõem a máquina hemodializadora. Vamos começar pela vista frontal da máquina.
Eu dei um zoom na apresentação aqui para vocês poderem enxergar melhor as partes. Bom, esse número 1 aqui, ele é um monitor, está representando um monitor. O número 2 está representando a braçadeira, que vai medir a pressão arterial. O número 3, ele é o leitor de cartões para a Pen Card. O número 4, ele é o modo de tratamento extracorpóreo. O número 5 é ligações de concentrado. É aqui que você faz a inserção do concentrado. O número 6, ele é a trava, para não ter a movimentação aí do equipamento. O número 7 é o interconector aí para as linhas do dialisador. O número 8 aqui, como vocês podem ver, é o suporte de soro. E o número 9 é o indicador do estado do funcionamento. Quando tiver a máquina alarmando alguma coisa, esse aqui vai acender uma identificação. Nesse número 5 em especial, essa tampa ela abre e são retiradas duas mangueiras, em duas pontas, uma azul e uma vermelha, que elas são submersas no concentrado, que é utilizado aí para fazer a solução da hemodiálise. As cores delas são muito importantes, porque os galões também eles são da cor vermelho e azul, para que não ocorra nenhum erro. Bom, agora na parte posterior da máquina, na vista posterior, nós temos no número 1 aqui é a parte traseira do monitor. Esse número 2 aqui é a válvula para recolher a amostra para análise da água. Esse número 3 é o gancho para linhas do dialisador. O 4 é linhas de saída do dialisador. 5 linhas de entrada do dialisador. São essas duas mangueiras, uma é a entrada e uma é a saída. 6 é o conector de desinfecção. Esse conectorzinho amarelo aqui é conectado à mangueira que sai de um galão de ácido peracético, com a concentração especificada aí pelo fabricante, para realizar a desinfecção da máquina interna. Essa desinfecção ela é realizada automaticamente no modo de tratamento que você entra na máquina para realizar tratamento de desinfecção química. Dura 32 minutos e a máquina, após finalizar, está desinfectada. O número 7 aqui é um filtro para a entrada desse ácido na máquina. O número 8 é o CDS vermelho, ele é uma opção aí para a máquina, desse modelo de máquina. Número 9, ele é a drenagem, onde vai sair o rejeito para o esgoto. E esse rejeito nada mais é que a solução que está carregando as toxinas retiradas do sangue. E aí sai por essa parte. Bom pessoal, o item 11 ele é muito importante. Ele é o filtro Jazef Plus. Ele realiza a filtragem dessa água purificada que está vindo. Então é um processo bem confiável. Onde entra água purificada, vai passar por esse outro filtro e realizar a limpeza dessa água para assim poder fazer a hemodiálise. Esse filtro tem validade de 12 semanas, que são 3 meses, e a máquina tem um sistema de segurança que ela registra a data que você trocou esse filtro e ela contabiliza 12 semanas. Após passar essas 12 semanas, ela indica que deve ser trocado novamente esse filtro, e ela não deixa você realizar nenhuma ação na máquina se você não trocar esse filtro e confirmar que realizou a troca. O item 12 ele é o tubo de transbordo, e o item 13 é a fonte de alimentação da máquina. Esta parte da máquina hemodializadora que eu vou estar apresentando agora é a bomba de sangue. É a parte 1 que está sendo indicada aqui, ele é a indicação do teclado dessa bomba de sangue. A parte de 2 é o visor. A parte 3 e 4 está indicando o estado dessa bomba operacional, que pode estar vermelho ou pode estar verde, dependendo do estado operacional. A parte 5 é a tecla de start da bomba.
ou stop também. A parte 6 é o conector de pressão, para a medição da pressão do paciente. A parte 7 é a bomba, que vai fazer o transporte do sangue do paciente aí através desses rolos. Essa parte 8 aqui, ela é a trava de fixação, ela vai manter o segmento de linha, o circuito do sangue aqui preso certinho. E o 9 é o sensor da tampa, que vai indicar se a tampa dessa bomba vai estar aberta ou fechada. E as teclas aqui, a 10 e a 11, para reduzir a taxa de fusão, ou o valor aí do diâmetro da linha, ou para aumentar a taxa de fusão ou o valor do diâmetro da linha. Bom pessoal, agora eu vou estar apresentando para vocês aqui a bomba de heparina, que é uma das partes aí principais da hemodializadora, da máquina hemodializadora. Essa parte com o número 1 está indicando o visor desta bomba. A numeração 2 e 3 está indicando aqui o indicador de estado vermelho ou verde. O número 4 está indicando a tecla bolos. O número 5 está indicando o botão de start ou stop da bomba. O número 6 está indicando aí a corrediça de seringa, onde vai ficar a parte de trás da seringa, e essa corrediça vai fazer a infusão da seringa, da haste da seringa, na verdade. E com isso a infusão do medicamento. Essa parte na indicação 7 está indicando aí o suporte de seringa. Essa parte 8 é a tecla para diminuir a taxa de infusão, ou o tempo de funcionamento aí para mover a seringa para baixo. A tecla 9 é a tecla de relógio, que é para ajustar o tempo de funcionamento. Essa parte do número 10 aqui está indicando, é um indicador de estado, na verdade, dessa bomba. Parte 11 está indicando a tecla rate. E a parte 12 é a tecla para aumentar a taxa de infusão, ou aumentar o tempo de funcionamento, de mover a seringa para cima. Bom pessoal, agora eu vou estar relatando para vocês aqui a parte do detector de ar da máquina hemodializadora. Essa parte de indicação aqui é a tecla para aumentar ou diminuir o nível de fluido na câmara de gotejamento venoso. Esse item 2 está indicando aqui o conector de pressão venosa. O item 3, ele é o suporte da câmera de gotejamento aí venoso com o sensor de ultrassom. A parte 4 é o clamp de linha venosa. E parte 5 é o detector óptico, é o sensor. Bom pessoal, agora nós vamos entrar no tópico de tratamento de água para hemodiálise. É uma parte muito importante aqui, relacionado à hemodiálise. Bom pessoal, o sistema de tratamento aí de água para hemodiálise é um sistema que chamamos de osmose reversa. Para entendermos aí melhor o processo de osmose reversa, primeiro a gente tem que entender como funciona o processo físico de osmose. E exemplificando esse processo físico de osmose, que nada mais é do que quando duas soluções de concentrações diferentes elas são separadas por uma membrana semipermeável, que é esse exemplo aqui. Aonde nosso meio hipotônico é essa parte aqui, esse líquido aqui, e o nosso meio hipertônico é esse líquido aqui, essa parte aqui, aonde está acontecendo a movimentação desse líquido para esse líquido, e assim ocorrendo a osmose. E para o tratamento de água para a hemodiálise, onde eu falei que era a osmose reversa, ele é ao contrário. É esse exemplo aqui à direita, onde também temos uma membrana semipermeável, porém a movimentação de líquido não é do hipotônico para o hipertônico, e sim do hipertônico para o hipotônico, por meio da pressão. É aplicada uma pressão no nosso líquido de concentração maior, e faz com que o líquido seja transferido dessa parte para essa parte, para o hipotônico, onde tem menos concentração. Essa água que vai ter menos concentração vai ser água purificada, sendo utilizada aí para hemodiálise. E essa água, onde vai ter a concentração maior, ela vai ser rejeitada.
Essa imagem aqui que vocês estão vendo foi uma imagem de autoria própria que eu tirei ao realizar a troca da membrana de uma máquina de osmose reversa, então aproveitei para tirar a foto para vocês verem como que é uma membrana semipermeável. Aonde a água vai ficar na parte externa, essa água vai receber uma pressão, vai atravessar essa membrana semipermeável e por dentro vai entrar nesse sentido por dentro e sair por cima. Nessa parte superior aqui vai sair a água tratada já, para ser utilizada para hemodiálise. Bom pessoal, o sistema de osmose reversa para tratamento de água de hemodiálise ele pode ser uma central fixa ou pode ser uma máquina de osmose reversa. Eu trouxe aqui uma máquina de osmose reversa para vocês verem mais ou menos como ela funciona. Elas são 3 filtros de entrada de pré-filtração, 2 filtros de carvão para retirar o cloro da água, que não pode ter cloro. Esse cloro ele vai danificar a membrana e a água que vai para o paciente também não pode ter cloro, senão vai causar danos ao paciente também. E um filtro de PP, de algodão, para retirar impurezas da máquina da água também. Assim que passa por esses 3 filtros de pré-entrada, essa água vai para a membrana semipermeável, onde vai acontecer a osmose reversa, e essa água tratada vai poder sair e ir para a máquina de hemodiálise. Essa máquina tem 3 entradas, que a primeira entrada é a entrada de água, a do meio é a saída de água tratada e a terceira é a saída de rejeitos. Na parte superior da máquina de osmose reversa temos a chave geral, temos os manômetros para indicar a pressão aí na bomba, o visor onde vai mostrar a condutividade dessa água e os indicadores de alarme, que vai indicar a falta de água, vai indicar se a condutividade estiver acima de 10, aí ele vai acender, 10 Siemens. Bom, é isso pessoal, e dentro dessa máquina, aqui é a portinha onde você tem acesso à membrana e a bomba de água. E por norma, por RDC, essa máquina tem que ser realizada uma desinfecção nela, uma vez a cada mês, mensal, com ácido peracético de uma concentração específica que eles pedem, para que não tenha nenhuma bactéria, porque se tiver bactéria vai poder causar danos ao paciente. Bom, agora nós vamos entrar num tópico também muito importante, que é a análise de água para hemodiálise. É relacionado à segurança do paciente. A água tem que estar em condições ditas por norma, para que seja utilizadas para hemodiálise. As duas normas mais conhecidas para o serviço de diálise é a resolução RDC número 154, de 15 de junho de 2004, e a resolução RDC número 11, de 13 de março de 2014. Bom, essas duas normas vão dizer praticamente tudo que pode e que não pode. É a periodicidade do que pode, o que tem que ser realizado para o serviço de diálise. Quem trabalha com diálise tem que ter essa norma aí de fácil acesso. Essas duas normas elas não vão só englobar o equipamento hemodializador em si, elas vão englobar todo o procedimento de hemodiálise, tudo que relacionar a hemodiálise. Uma pequena parte dessa norma vai envolver a parte de equipamentos médicos. E retirando das normas, eu retirei esse quadro para mostrar para vocês, que é relacionado à coleta e análise de água tratada da osmose para hemodiálise. Isso aqui é muito importante, tem que ser seguido à risca. Onde está mensal aqui é a coleta mensal de água e o que ela vai medir, que é os coliformes total, coliforme de bactérias heterotróficas e endotóxicas. E o valor, que é a ausência em 100 ml, 100 UFC por ml e a endotoxinas é 0,5 EU por ml. Essas análises são mensal. Então, na instituição de trabalho, todo mês vem uma empresa de análise de água, faz a coleta dessa água, da água da torneira, água normal, não tratada, a água pós-osmose e a água retirada da hemodializadora também. E semestral eles fazem uma coleta que é físico-química, que eles chamam.
que essas outras partes, que vão medir outros tipos de substâncias que vão estar presentes na água tratada. E aqui está a segunda parte desse quadro aí com os outros materiais químicos aí. E os valores e a periodicidade que deve ser medido. Deve ser analisado essa água, que são semestral. Bom, pessoal, no próximo slide eu vou mostrar para vocês agora por que é tão importante essa análise da água. É tão importante a qualidade da água estar certinho com o especificado por norma. Quão importante aí é a interferência aí da qualidade da água na natureza e do procedimento de hemodiálise. Eu trouxe uma tragédia que ocorreu, que é conhecido como a tragédia da hemodiálise. É um caso que ocorreu, que foi registrado em 1996, lá em Caruaru, e nos municípios vizinhos. Aproximadamente 60 pacientes morreram por causa de uma intoxicação. Esses pacientes realizaram procedimento de hemodiálise em uma clínica que era particular, porém atendia pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Aí foi constatado, após essas mortes, teve estudo da água que foi utilizada para esses procedimentos de hemodiálise. Foi também estudado de que essas pessoas morreram também, que foi hepatite tóxica a causa das mortes. E após muito estudo para identificar aí a causa, porque é uma tragédia gigantesca, aproximadamente 60, mas tem lugares que dizem que morreu mais de 100 pessoas por causa de um erro. Eles identificaram na água uma toxina chamada microcistina, que é liberada pelas cianobactérias e as águas verdes, azuladas. Elas são comuns em rios, barreiros, lagos. Então, pessoal, o que aconteceu? Essa água era fornecida para essa clínica por caminhão-pipa. Então, eles não fizeram um controle adequado da qualidade dessa água e utilizaram para fazer a hemodiálise. O que ocorreu então contaminou todos os pacientes. Os pacientes foram morrendo aos poucos durante alguns anos, até não foi todas essas mortes aqui após fazer a hemodiálise, mas tudo foi comprovado que foi por causa da hemodiálise que eles realizaram. Então a gente consegue entender a criticidade, a importância de fazer a gestão certinha desse processo de hemodiálise. Bom, pessoal, eu fiquei muito satisfeito com a realização desse TCC. Infelizmente está chegando ao final, porque eu gostei bastante de verdade. O conhecimento que eu adquiri relacionando a esse assunto foi muito grandioso. Eu tinha um pequeno conhecimento, como eu disse para vocês, que eu trabalho na área da saúde, porém não tinha esse conhecimento tão grande como eu consegui adquirir ao realizar esse TCC. Eu queria agradecer a todas as pessoas aí que de alguma forma me apoiou nesse TCC, a minha família, a minha namorada, o meu professor, orientador também, o Leandro, que me ajudou de alguma forma também na criação desse TCC. Então queria agradecer a todo mundo que me ajudou e queria agradecer a vocês que estão assistindo esse trabalho e espero que esse conhecimento também seja muito grandioso para vocês, que de alguma forma possa ajudar a vida também pessoal, a vida profissional de vocês, pessoal. De coração que eu estou falando, muito obrigado a todos.